Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, estamos mais uma vez reunidos aqui em nossa novena do Rosário Perpétuo, da preparação para a solenidade da Anunciação a Nossa Senhora. Queremos iniciar esta nossa reunião de hoje de novo com uma oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, à luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós. Ó Maria, com vosso coração imaculado e materno, rogai por nós. Mãe da Santíssima Eucaristia, rogai por nós. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, caros membros do Rosário Perpétuo, o tema que nos foi proposto para esta nossa reflexão odierna é a Santa Missa e a nossa vida espiritual, ou melhor ainda, a Santa Missa na nossa vida espiritual. Agora, se alguém me apresenta este tema, eu vou dizer como vamos fazer, onde vamos começar, onde vamos parar com este tema, quando vamos terminar. Se a gente coloca esse tema, a gente vai dizer, é um tema inesgotável. A Santa Missa e a nossa vida espiritual. Porque a Santa Missa é a plenitude da nossa vida espiritual. E quanto mais e mais a gente medita, a Santa Missa é o centro da nossa vida espiritual. A Santa Missa é o ápice da nossa vida espiritual. A Santa Missa é também, cada dia de novo, o começo da nossa vida espiritual. A Santa Missa é o centro da nossa vida espiritual. Como nós podemos falar sinceramente da vida espiritual, quer dizer, da vida com Deus, da nossa amizade com Jesus, da nossa intimidade com Ele, da nossa vida em união com Ele e da vida dele, onde Ele se une a nós, sem pensar, sem falar, sem meditar e refletir sobre a Santa Missa. A Santa Missa e a nossa vida espiritual é um tema inesgotável. Eu já olhei muitas vezes assim livros que falam sobre a vida espiritual, muitos livros que depois procuram expor também todo o nosso itinerário espiritual, considerando que a nossa vida é realmente um caminho, uma caminhada, uma peregrinação que começa aqui na Terra e que tem seu destino lá no alto dos céus, onde Jesus nos falou: eu vou preparar-vos uma morada. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, e lá vos vou preparar uma morada. E quando vos tenho preparado uma morada, eu voltarei a vós e vos levarei aonde eu estou,
toda a nossa vida cristã, nossa vida espiritual, é uma busca desta morada celestial, um itinerário em direção para esta moradia eterna junto a Deus, onde o próprio Jesus nos precedeu. E agora, então, tem muitos livros que falam sobre isto. Hoje também, a gente vê que estão sendo aqui no Brasil, então, republicados, editados de novo. Então, muitos antigos, mesmo clássicos, de vida espiritual. E muitas vezes a gente vai folheando esses livros, onde fala sobre a conversão, sobre as virtudes, sobre o crescimento na vida espiritual, sobre os meios de crescimento e tudo mais. E depois também sobre o ápice da vida espiritual, a santidade, nos buscamos e aspiramos. Mas muitas vezes também, eu vou dizer, me decepcionei, porque fala de muitas obras que temos de fazer, de muitas qualidades que havemos de adquirir, mas me falava muito pouco sobre exatamente aquilo que é o cerne, toda a nossa vida cristã, nossa caminhada, nossa busca, o cerne, a Santíssima Eucaristia. Lembramos que exatamente no cenáculo, na última ceia, quando Jesus instituiu, reunido com os seus apóstolos, nas vésperas de sua paixão, quando instituiu aí a Santíssima Eucaristia, ele também ali falou: sem mim não podeis fazer nada. Quem permanece em mim e eu nele, este produz muito fruto, mas sem mim não podeis fazer nada. Sem a Eucaristia, então, nos falta exatamente o essencial da nossa vida cristã, mas com a Santíssima Eucaristia, exatamente nos é dado então, a riqueza, a plenitude daquilo que mais precisamos para vivermos de verdade como discípulos de Jesus aqui na terra e saibamos dia após dia, passo após passo, progredir na nossa caminhada espiritual rumo ao céu. Portanto, eu penso hoje, realmente seria muito importante que a Igreja e nós todos na Santa Igreja realmente procuremos desenvolver uma espiritualidade verdadeiramente, nitidamente eucarística. Isto seria uma grande ajuda para nós. E isso também seria um meio para a gente, assim, evitar muitos desvios em nossa vida e caminhada espiritual. Quantas vezes a gente procura aqui, procura por aí e tudo mais, mas se nós começamos a colocar a Santa Missa e o mistério da Santíssima Eucaristia realmente no centro da nossa vida, veremos que muitas coisas se tornarão mais fáceis, mais claros, e a gente vai mais rápido avançar no itinerário da nossa vida cristã. Porque na Eucaristia nós temos o centro, a essência, e se nós voltarmos até ali, encontramos realmente aquilo que é a realidade mais essencial, mais central, e assim também mais importante, e assim ao mesmo tempo mais fecunda em todo o nosso itinerário pessoal, então com Jesus rumo ao céu. Como podemos abordar esse tema, a Santa Missa, na nossa vida espiritual?
Aí teria muitos caminhos possíveis, certamente, mas procuramos um caminho que é acessível, assim, para todos vocês. É o caminho mais simples, mais imediato, é o que pegamos em mãos o Catecismo da Igreja Católica e olhamos o que está escrito ali. O Catecismo é um livro em si bastante extenso, dá umas centenas de páginas, mas ao mesmo tempo, cada capítulo não é assim tão extenso que fosse difícil para ser lido, meditado, estudado por nós. Tem muitos livros de espiritualidade que são de um lado interessante, mas no outro lado, às vezes também realmente muito extenso. A gente depois fica com fadiga de ler, tanto e tanto de páginas. Quem gosta de ler, aproveite o máximo possível. Mas quem não tem tanto tempo para ler, pega, e isto lhes recomendo, pega o catecismo em suas mãos. E aqui tem, em poucas páginas, realmente a essência das realidades e das verdades da nossa fé. E isto, depois, esse texto, não é só um texto doutrinal, dogmático, explicativo das verdades da nossa fé, mas esse texto é sumamente apto também como leitura espiritual e como conteúdo da nossa reflexão e meditação. Então, nesse sentido, lhes recomendo realmente pegar no Catecismo da Igreja Católica e ver o que ele nos fala em relação ao mistério da Santíssima Eucaristia. O catecismo, como nós sabemos, tem 4 grandes partes. A primeira parte explica o credo, a profissão da fé da Santa Igreja Católica. A segunda parte fala sobre os sacramentos, os meios de santificação que a Igreja possui, e assim também sobre a liturgia cristã católica. A terceira parte fala sobre os mandamentos, teologia moral, poderíamos dizer. A quarta parte fala sobre a oração. Se nós buscamos onde o catecismo nos fala sobre a Santíssima Eucaristia, temos de buscar na segunda parte do catecismo, onde fala sobre os sacramentos da Igreja. Aqui o catecismo nos começa a falar a partir do número 1322. 1322. E tem uma exposição muito rica sobre o mistério da Santíssima Eucaristia e o lugar onde este mistério está sendo celebrado, na Santa Missa. O catecismo cita já bem no início um texto que é fruto do Concílio de Trento. A Igreja tinha realizado em pleno século XVI resposta à Reforma Protestante. Aqui já no segundo número daqueles que tratam sobre a Santíssima Eucaristia, então no 1323 nos fala em forma bem sintética, na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue. Por ele, perpetua pelos séculos, até que volte o sacrifício da cruz, confiando destarte à Igreja, sua dileta esposa, o memorial da sua morte e ressurreição, sacramento do amor, sinal da unidade, vínculo da caridade, banquete pascal, de que Cristo é recebido como alimento, o Espírito é acumulado de graça, e nos é dado o penhor da glória futura.
Então, só pegar este texto e começar a meditá-lo já constitui uma muito valiosa leitura espiritual, reflexão, estudo e, ao mesmo tempo, meditação. A gente poderia aqui refletir sobre cada linha deste parágrafo tão rico e procura sintetizar perante nós o mistério grandioso, sublime, insondável da Santíssima Eucaristia. Depois, o catecismo vai desenvolvendo essa temática sob aspectos vários. E já é importante, muito importante para nós, o que o catecismo já fala no parágrafo seguinte, no 1324, fala assim: a Eucaristia é fonte e ápice de toda vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam a se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Então, se nós procuramos algo grande, grandioso aqui neste mundo, se nós procuramos tornar-nos ricos aqui neste mundo, quantas pessoas trabalham, se empenham, lutam para aumentar as suas propriedades, as suas posses e tudo mais. Mas se nós olhamos a nossa vida cristã à luz da fé, entendemos onde havemos de procurar o verdadeiro tesouro da nossa vida. Isto é, em Jesus. E esse tesouro nos é dado na Santíssima Eucaristia. Em nenhum lugar nós podemos encontrar Jesus tão perto, Jesus numa intimidade tão grande, e Jesus numa presença tão singular como a Santíssima Eucaristia. Portanto, a Santíssima Eucaristia é o texto que nos fala, fonte e ápice de toda a vida cristã. Esta expressão, o catecismo mesmo não criou, mas é uma citação tirada dos textos do Concílio Vaticano II, a Constituição sobre Liturgia, que o Concílio emanou, identificou, declarou a Eucaristia como fonte e ápice de toda vida cristã. Com essas palavras, nós já temos uma resposta muito boa ao nosso tema, a Eucaristia e a vida cristã, e a vida espiritual, ou a Santa Missa é a nossa vida, ou na nossa vida espiritual. Que esse texto nos mostra como a Santa Missa é o lugar central de toda a nossa vida cristã, de todo o nosso itinerário, toda a nossa caminhada cristã, de vida cristã. Então, o catecismo fala aqui de fonte e ápice de toda a vida cristã. No livro do Apocalipse, São João nos relatando as palavras de Jesus, nos traz estas palavras, onde Jesus mesmo fala: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então, se isto vale, em modo geral, isto vale não menos para a nossa própria vida cristã, pessoal. Jesus é o Alfa e o Ômega também da nossa própria vida cristã. Jesus é
destinado de ser para nós, cada dia, o início e a meta de tudo aquilo que nós estamos fazendo e vivendo, trabalhando e procurando e aspirando. Então, nesse sentido, nessa frase assim, tão simples, já temos uma resposta muito importante e muito valiosa. Nós somos cristãos católicos de verdade. Quando nós chegamos a este ponto de que o mistério eucarístico, a celebração e a participação na Santa Missa se tornaram para nós realmente o centro da nossa própria vida, ao ponto de que a nossa vida se orienta em todos os seus aspectos sobre este mistério. Quando a minha preocupação central cada dia de novo é esta: como eu posso aqui na Terra viver para Jesus, trabalhar para Jesus, me empenhar para Jesus e para o seu reino aqui na Terra. Os jesuítas, como a gente sabe, tinham este lema que depois outros também adotaram: ad omnia ad maiorem Dei gloria. Tudo para a maior honra e glória de Deus. Então, se nós temos em nossa vida uma verdadeira orientação eucarística, também vamos adotar este lema dos jesuítas. Queremos viver em cada realidade do nosso cotidiano em orientação para Jesus. Queremos viver cada realidade do nosso cotidiano de modo tal que seja digno de ser, na celebração da Santa Missa, apresentada no altar do Senhor, inserido e unido ao sacrifício de Jesus. Nossa vida é destinada a tornar-se, sim, hóstia com Jesus, oferta com Jesus, oblação em união com Ele, com o sacrifício de Jesus. São Paulo nos fala de a gente fazer da nossa própria vida, dos nossos próprios corpos, da realidade nossa, daquilo que somos e temos, uma vítima vivente, uma oferenda vivente, até mesmo um holocausto oferecido ao Senhor. Nossa vida cristã é destinada para ela ser uma oblação, uma oferta, um presente que fazemos da nossa vida, que nós apresentamos, entregamos perante Jesus. Neste sentido, a Santíssima Eucaristia, a celebração da Santa Missa, realmente é ápice de toda vida cristã. Se as pessoas participam em dia de domingo da Santa Missa, podemos dizer toda semana, todos os dias de semana, que eles vivem em vista ao domingo, em preparação ao domingo. E tudo que eles fazem, e tudo aquilo que eles, sim, vivenciam no seu cotidiano, eles buscam viver de modo tal que possa tornar-se a próxima celebração da Santa Missa uma oferta oferecida no altar do Senhor. Ápice de toda a vida cristã, mas ao mesmo tempo fonte
de toda a vida cristã. Toda a nossa vida cristã emana, podemos dizer, se nutre e também é impelido por este mistério, assim que se chama no sacramento do amor. Este amor é exatamente aquele que nos impele de nós seguirmos a Jesus, de imitarmos o seu exemplo e de fazermos aquilo que Ele nos propõe. Fonte ápice de toda a vida cristã. Então podemos nos perguntar, todos nós, qual é o lugar, qual é o papel que a Santa Missa, a presença de Jesus na Eucaristia e a recepção dele no Santíssimo Sacramento, até que ponto, em que medida esse mistério realmente é fonte e ápice também em minha própria vida. A comunhão de vida com Deus e a unidade do povo de Deus, pelas quais a Igreja é ela mesma, a Eucaristia, o clímax, tanto da ação pela qual, em Cristo, Deus santifica o mundo, quanto do culto que no Espírito Santo os homens prestam a Cristo e por Ele ao Pai. Aqui o Catecismo nos mostra o mistério da Santíssima Eucaristia, ainda numa perspectiva ainda complementar. Eucaristia é o momento ápice em toda a nossa vida, existência, no espaço da humanidade, o ápice de toda a obra que Deus realiza a favor da humanidade. A Eucaristia é o momento ápice onde a graça, o amor, a vida de Deus vem do alto até nós. Movimento descendente. Deus, através da Santíssima Eucaristia. Cada Santa Missa vai derramando as suas graças sobre nós. Agora estamos ainda em tempo de chuva. Quando a gente vive aqui, nossa região de Goiás, tempo de seca, a gente depois, pouco a pouco, a gente começa a pensar, mas veja, não pode mais demorar tempo até Deus de novo fazer chover sobre a terra. Agora, isto é a nível da natureza, mas estamos aqui refletindo sobre o mistério da graça. A Eucaristia é o lugar onde Deus derrama a sua graça como uma chuva espiritual sobre nós, sobre as suas criaturas, e vai assim nutrindo-nos, vai assim vivificando-nos, vai assim dando-nos tudo aquilo que nós precisamos para viver. Agora estamos presenciando dolorosamente o momento em que se fecham tantas igrejas. A gente está fugindo para outros lugares onde podemos assistir, ao menos de qualquer forma, a Santa Missa, mesmo com dificuldades, mesmo precisando percorrer caminho mais longo, mesmo então em horários menos assim cômodos para nós. Sine dominica non possumus. Sem aquilo que nós fazemos em dia de domingo, nós não somos capazes de viver, diziam já os antigos cristãos. A Santíssima Eucaristia é como o coração dentro do organismo, dentro do corpo místico da Santa Igreja. Arranque o coração de um organismo, como ele poderá viver ainda? Tire a Santíssima Eucaristia
da vida da Santa Igreja, como ela pode continuar a viver. E mais ainda, como ela pode continuar a agir aqui neste mundo. Como ela pode ser luz no mundo, quando não tem onde alimentar esta luz. Como ela pode praticar as tantas múltiplas obras de virtude e de caridade, se ela não tem esta fonte onde se nutrir e alimentar. A Eucaristia é fonte, onde a graça jorra, vem do alto, e Deus derrama esta sua graça sobre nós e sobre a humanidade. Sem esse mistério, nós não podemos viver. Mas a Santíssima Eucaristia não é só o lugar onde a graça de Deus, em sua forma mais plena, mais densa, vem até nós. A Santíssima Eucaristia, a celebração da Santa Missa, é também o lugar onde se eleva do chão dessa terra a oração, a súplica, o louvor, a adoração, a ação de graças da Santa Igreja. Então, a Igreja antigamente usou sempre, em tantos momentos, hoje ao menos ocasionalmente, o incenso, esta fumaça que provém desse incenso perfumado, e aí vai uma nuvem subindo a presença de Deus. Incenso é assim um símbolo, um sacramental muito eloquente que exprime este movimento de ascensão que nós temos como segundo elemento no mistério da Santa Missa. Então, toda Santa Missa é o lugar onde, por um lado, se eleva a nossa oração perante Deus, e onde desce a graça de Deus perante nós, a nosso favor. Mas nunca pensar que isto seja algo que nós fazemos. Não é obra nossa, é obra de Cristo. Lembramos bem que todas as orações da Santa Missa sempre terminam por Cristo, nosso Senhor. Ou também, em forma mais extensa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, gente reza para o Pai, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Esta é a Santa Missa, onde a graça de Deus desce sobre nós, mas como? Por Cristo. Cristo é o grande mediador. Ele é aquele que traz a graça de Deus para nós. Mas Cristo é também aquele mediador que faz o quê? Que faz subir as nossas orações, as nossas súplicas na presença do Pai Celestial. E faz que estas nossas preces e súplicas são assim tão imperfeitas, tão assim, digamos, afinal também somos tão indignos quando nós nos apresentamos perante o Senhor. Mas é por Cristo que Deus Pai quer acolher as nossas preces e súplicas que nós dirigimos a Ele. Então, toda a nossa vida cristã, como é um constante receber por parte de Deus, e ao mesmo tempo um constante dar e entregar a Ele o que fazemos, o que nós vivemos,
Assim também toda a nossa vida cristã é um constante momento onde nós vemos, experimentamos esta bondade de Deus que desce sobre nós e se derrama sobre nós. No outro lado, a nossa vida cristã que se eleva, então se eleva com Cristo, por Cristo e em Cristo, do chão dessa terra para o céu. Então, quanto mais nos meditamos sobre a Santa Missa, no contexto da nossa própria vida, vemos que a Santa Missa não é apenas centro, fonte e ápice, mas afinal é a Santa Missa. É aquilo que quanto mais queremos apreciar e acolher esse mistério em nossa vida, queremos, quanto mais nós buscamos isto, tanto mais a própria Santa Missa envolve toda a nossa vida cristã. Tem santos, já falei sobre isto, em outro contexto, que viviam como, é o que diziam, bem, primeira parte do dia, a Santa Missa, a Santa Comunhão. A outra parte do dia eu utilizo para eu dar graças, poder participar deste mistério. Quanto mais buscamos e quanto mais mergulhamos no mistério eucarístico, e quanto mais procuramos vivê-lo, tanto mais vemos que não existe em nossa vida um momento em que nós podemos viver indiferentes ou distantes deste mistério. Papa Bento, quando ele visitou a Alemanha na ocasião da Jornada Mundial da Juventude em Colônia, fez uma homilia muito bela sobre a Santíssima Eucaristia. Ele falou, entre outras tantas coisas tão preciosas que ele falou, Cristo, a Eucaristia, nos quer arrastar para dentro de si. Jesus falou para os seus apóstolos, quando eu serei elevado sobre a terra, atrairei todos a mim. Caríssimos, quanto mais contemplamos, quanto mais adoramos a Jesus na Eucaristia, quanto mais procuramos realmente participar e mergulhar na celebração eucarística, quanto mais percebemos e chegamos a entender que não existe em nossa vida um momento, um aspecto, uma realidade que não se relaciona com este mistério. Então, como podemos nós viver nosso dia a dia indiferente? Nós sabemos, nós temos um tesouro tão grande, então nada mais é indiferente. A partir do momento que conhecemos Jesus, a Santíssima Eucaristia. Caríssimos, o catecismo é muito amplo. Nós apenas aqui meditamos, lemos os primeiros pontos sobre esta matéria. Finalmente, pela celebração eucarística, já nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna, quando Deus será tudo e todos. Mas um aspecto fundamental do mistério eucarístico. Então, a Santa Missa é o quê? Além daquilo que nós já meditamos agora, a Santa Missa é a antecipação do céu. Ou seja, a Santa Missa de Jesus na Eucaristia é
antecipação do céu aqui na terra. Ou seja, a Santa Missa é o céu transportado para esta terra. Isto não é nenhum exagero. Isto é pura e plena verdade. A gente sabe que, assim, um tanto de santos que também tinham a graça de perceber de uma ou outra forma o mundo sobrenatural, com um olhar interior que Deus lhes deu. Então, eles também viram, perceberam, testemunhar a presença dos santos anjos, a celebração, o sacrifício eucarístico. É o lugar realmente onde o céu desce sobre esta terra e, ao mesmo tempo, é o lugar onde os habitantes da terra já são, em qualquer forma, transportados da terra para o céu. São Paulo, em um outro trecho de suas cartas, nos mostra isso. Então, se nós participamos da vida de Cristo, nossa vida já, nosso coração, de qualquer modo, já está no céu, já tem uma âncora lá no céu. Então, a vida eterna começa já aqui na terra, no batismo, crisma, e depois o sacramento ápice, os sacramentos da iniciação cristã, a Santíssima Eucaristia. Pela Santíssima Eucaristia, nós começamos já aqui e agora viver aquilo que Deus nos quer dar um dia em plenitude do céu. Portanto, não é exagerado dizer a Santíssima Eucaristia é o céu aqui na terra. Em sua palavra, a Eucaristia é o resumo da nossa fé. Nossa maneira de pensar concorda com a Eucaristia. E a Eucaristia, por sua vez, confirma a nossa maneira de pensar. Isso seria também um trabalho muito bonito. Sempre a gente medita sobre alguma verdade da nossa fé. A gente se questionar em que modo essa verdade se relaciona ao mistério eucarístico. E a conclusão a qual a gente vai chegar é: cada realidade da nossa fé tem uma relação com o mistério eucarístico. E, portanto, é tão difícil a gente falar de modo adequado sobre o mistério eucarístico, porque é inesgotável, é incomensurável, é, como disse Papa São João Paulo II, mistério inefável. Nós não temos palavras adequadas e suficientes para explorar esse mistério. E peço perdão porque a gente sempre, sem querer, se vai prolongando, sim, sobre estes assuntos que a gente vai meditando. Agora, quanto à Santíssima Eucaristia, precisamos mais tempo, mais vezes nos encontrar. A gente falar de modo mais adequado sobre ela. Mas desde já podemos realmente nos questionar qual é o lugar que a Santíssima Eucaristia tem em minha vida. E desde já podemos realmente fazer este bom propósito em nosso cotidiano. Quero me empenhar, quero trabalhar para que este mistério realmente possa ocupar o primeiro lugar em minha vida.
de eu colocar isto, esse mistério, daquilo que é o mais importante. Cada dia rezamos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E sabemos que esta tradução é uma tradução ainda bastante fraca, de umas palavras que de fato são difíceis a serem traduzidas. O pão substancial, o pão indispensável nos dai hoje. Aproximemo-nos da Eucaristia. Mas ainda nesses tempos, mesmo que fosse difícil, procuremos todos os meios possíveis. E se não possível por um caminho, procuremos Jesus na Eucaristia por outro caminho. Se a igreja vive, se a humanidade vive, nestes momentos agora, tempos de provação, tempos de tribulação, tempo de dificuldade em muitos sentidos, não podemos ficar distante da Eucaristia. Não podemos contentar-nos de ficarmos em casa, esperando algo melhor. Nós precisamos agora, mais do que nunca, Jesus na Eucaristia. Nós precisamos agora, mais do que nunca, pensar em Jesus. Então, ter um desejo ardente de recebê-lo. Também sempre pensar, além da comunhão sacramental, existe também a comunhão espiritual, que podemos fazer sempre, em cada circunstância da nossa vida, independentemente do lugar onde nós estamos. Também queremos lembrar que via internet podemos não só participar de uma missa celebrada em algum outro lugar, mas também da adoração eucarística em muitos lugares. Quanto mais difícil a aproximação, o mistério da Eucaristia, tanto mais deve arder o nosso coração para receber Jesus de verdade. E tanto melhor devemos receber Jesus quando depois podemos ter acesso de fato ao Santíssimo Sacramento. Tem santos, pessoas santas que dizem: uma só santa comunhão seria suficiente para fazer de nós santos. Então, o que significa isso? Que nós precisamos buscar Jesus nesse mistério, muito mais atentamente, muito mais ardentemente, com um desejo tanto maior ainda, com uma abertura de coração tanto mais ampla ainda, com um desejo vivo, com uma verdadeira fome de receber. E depois de tê-lo recebido, devemos guardar Jesus em nós como o maior tesouro da nossa vida, para não e nunca perder, mas viver a nossa vida constantemente em união com Ele, como um tabernáculo vivo de sua presença. Somos todos nós chamados, se nós queremos viver a nossa vida espiritual, em verdade, em forma intensa e mais intensa, nós precisamos todos aprender que vida espiritual verdadeira é vida eucarística, onde eu busco este mistério com todas as minhas forças, onde eu me deixo conquistar por este mistério cada vez mais plenamente, e onde eu deixo irradiar, repercutir este mistério, o sacrifício de Jesus e a Santa Comunhão, onde o próprio Jesus entra em mim. Eu sou chamado para deixar repercutir este mistério, tanto mais profundamente em minha vida. Vida espiritual e vida
eucarística. Vida marcada pela procura de Jesus na Eucaristia. Vida marcada por uma vida vivida na presença de Jesus eucarístico. Vida vivida sob a influência de Jesus na Santíssima Eucaristia. Caríssimos, se o mundo, como nos vemos hoje em dia, avança com tanta força e com tanta velocidade, inclusive também contra os valores cristãos, contra a presença da Igreja aqui neste mundo, havemos nós opor algo a tudo isso. Não é simplesmente agora entrar em discussões, em controvérsias e tudo isso. É também um trabalho que a Igreja defende a sua vida, a sua presença, através da palavra. Mas não é suficiente. Nós precisamos mergulhar mais profundamente em Jesus na Eucaristia. Nós precisamos dilatar os nossos corações, o espaço do nosso ser e da nossa vida, para que Jesus ali possa entrar com o poder de sua graça, de sua presença, e assim Ele seja a força. Ele seja a força que afasta os poderes do mal, que nos ameaçam, que afasta as trevas e irradia através de nós e nossa vida a sua luz em nosso redor, para assim expulsar as obras das trevas e os instrumentos das trevas, e assim estabelecer o seu reinado no meio de nós. Caríssimos, então eu sinto o tema, como já disse, é muito grande e muito amplo. Então, isso apenas era, digamos, uma minúscula introdução nesse mistério. Talvez, com a graça de Deus, poderemos refletir sobre esse tema tão belo, tão precioso, tão importante, essencial, indispensável, e em outros momentos. Porque a igreja, exatamente nesse tempo de tribulação, precisa fortalecer tanto mais junto a Jesus na Eucaristia. Então, come, levanta-te, come e bebe, disse o anjo, o profeta Elias. Senão, o caminho é longo demais para ti. Antes de entrar com os seus discípulos na sua paixão, Jesus instituiu a Santíssima Eucaristia, para que os seus apóstolos, exatamente neste mistério, encontrassem a força, o apoio, o sustento, e afinal aquele amor que lhes permitisse de seguir a Jesus no caminho da redenção até o ponto extremo. Caríssimos, então queremos, onde o mundo desconhece o mistério da Santíssima Eucaristia, procurar nós, tanto mais ardentemente, essa presença eucarística de Jesus, a participação na Santa Missa. Não o fazemos simplesmente nós para nós, quanto mais unidos estamos com Jesus, através do dom da Santíssima Eucaristia, tanto mais Ele pode servir-se de nós para vivificar, através das graças que Ele concede a nós, também a tantos outros membros do seu corpo místico, que é a Santa Igreja. Mas fazemos, não só para nós, mas para a Santa Igreja, quando nós comungamos, quando nós damos lugar a Jesus em nós, para Ele operar em nós, conosco, através de nós,
a favor de sua igreja e a favor da humanidade que tanto, tanto precisa dele, que ele é o Salvador, não um Salvador, o Salvador, o único Salvador. Não existe salvação aqui neste mundo sem ele. Caríssimos, busquemos esse mistério. Jesus na Santa Missa, Jesus na Santíssima Eucaristia, enquanto é tempo, para não acontecer que esse mistério seja tirado por causa do nosso descuido, por nossa falta de interesse, por nossa busca de outras coisas, e nós deixamos Jesus ao lado. Vamos fazer a Santíssima Eucaristia, Santa Missa, realmente fonte e ápice, alfa e ômega, início e fim e centro de todos os momentos, de todos os aspectos da nossa vida, de todas as nossas atividades, todos os nossos pensamentos. Tudo tenha nele o seu começo, a sua origem, seja impelido por ele, conduzido por ele, e tudo seja. Peçamos Maria Santíssima, Mulher Eucarística. Peçamos os nossos santos anjos, nos ajudem, fazemos nós, cada um de nós, de Jesus na Eucaristia, o verdadeiro centro da nossa vida. E assim nele, a nossa vida encontrar esta fecundidade que Jesus fala. Eu vim para que eles tenham a vida e a tenham em abundância, não só no futuro, no além, uma vez. Mas esse mistério começa já agora. Cristo vivendo em nós, Cristo atuando em nós, por meio da Santíssima Eucaristia, Jesus amando em nós, através da Santíssima Eucaristia, mistério do amor supremo de Deus para conosco, do amor até o fim, que Jesus, na sua Páscoa, sua paixão dolorosa, nos tem demonstrado. Vamos terminar esta nossa meditação com a oração do Santo. Então, com que queremos também em espírito adorar Jesus, o Santíssimo Sacramento, e em todos os altares que aqui agora está sendo celebrada a Santa Missa, no orbe da terra. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Concluímos com a bênção sacerdotal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Virgem mais Santíssima, do seu coração imaculado, e São José, seu castíssimo esposo, um dos vossos santos anjos da paz, Deus Todo-Poderoso, os abençoe, proteja e guarde, os preserve de todos os perigos e males, físicos e espirituais, os conceda todo auxílio, bênção e proteção do alto, do Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.